Boa noite, irmãos. Antes que nós possamos ler a palavra de Deus, eu gostaria de orar primeiro. Feche os seus olhos aí em casa. Obrigada, Senhor, por esta noite, Deus. Senhor, que Tu possas ser connosco, Pai, pela Tua palavra, que nós possamos Te reconhecer, Pai. Te reconhecer, Senhor, por cada verso, Senhor. Te reconhecer, Senhor, por cada impacto, Senhor, que a Tua palavra faz no nosso coração, Deus. Senhor, afasta de nós todo o mal, Senhor. Afasta de nós todo o bloqueio, Senhor. Afasta de nós, Senhor, tudo aquele, Senhor, que corrompe ou que desvia, Senhor, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa vontade de querer, Senhor, adorar, de querer ouvir, de querer aprender de Ti, Senhor. Senhor, usa a minha boca, Senhor, usa o meu coração, Senhor, afasta de mim toda a minha razão, Senhor, e que Tu possas realmente falar através, Senhor, de mim nesta noite, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada vida, Senhor. Levanta aqueles que estão cansados, Senhor. Levanta, Senhor, aqueles que estão sobrecarregados, que têm, Senhor, chorado, Pai. Têm, Senhor, pensado em desistir, Senhor. Levanta, Pai. Restitui, Senhor, as forças, Pai. Porque Tu és, Senhor, aquele, Senhor, que és a nossa força e a Tua força, Senhor, ela é eterna, Pai. A Tua paz é todo o entendimento e o Teu amor, Senhor, ele jamais mudará, Senhor. E nós podemos confiar em Ti, Senhor, totalmente. Podemos entregar o nosso coração, Senhor. Por isso eu Te peço, Pai, por cada um dos meus irmãos, Senhor, que Tu possas ser com cada um, Senhor, aqueles que estão mais doentes, que Tu possas levantar os que estão mais tristes, possas trazer a Tua alegria, Pai, em nome de Jesus. Afasta de nós, Senhor. Afasta de nós todos os pensamentos, Senhor, que não provêm de Ti, Senhor. Afasta de nós, Senhor, toda a maldade, Senhor, que fica no nosso coração, Senhor, por causa das circunstâncias, Pai. E ajuda-nos, Deus, lava-nos e santifica-nos, Pai, para que nós possamos, Deus, clamar, orar, Senhor, pedir, interceder e Tu possas ouvir, Senhor, as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Se Tu puderes, abre a Tua Bíblia em Gênesis 6:1 e nós vamos ler um pouco sobre Noé. E hoje eu queria falar um pouco sobre a ira de Deus. Gênesis 6:1 diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Verso 7. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Até aqui a palavra do Senhor. Nós conseguimos ver neste texto que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Porquê? Como diz aqui no 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus viu que o homem não estava a multiplicar-se em amor, a multiplicar-se em esperança, a multiplicar-se em coisas boas, mas pelo contrário, a terra estava a ficar cheia de homens com imaginações e pensamentos do coração de uma maneira má, continuamente, sempre. Então nós vemos que Deus se arrependeu de ter feito o homem porque o homem, ele seguiu, ele escolheu fazer aquilo que estava errado, ele escolheu fazer a maldade.
E nós podemos ver que alguém, um homem, ele achou graça aos olhos de Deus. E esse homem chama-se Noé. E hoje eu quero falar um pouco sobre Noé e sobre a ira de Deus. Noé, ele tinha 3 filhos e tinha também a sua esposa. E ele achou graça aos olhos de Deus porque ele era reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé servia a Deus. Noé, ele reconhecia Deus. Ele era temente a Deus. Então, Deus usou Noé para ser a única espécie humana, a única família que iria sobreviver à sua ira por causa do pecado, por causa das más escolhas, por causa daquilo que o pecado estava a gerar. Então, o que é que aconteceu? Noé construiu uma arca. E nós sabemos a história de Noé, sabemos que ele construiu essa arca durante muito tempo, uma arca grande, uma arca em que tinha que caber várias espécies de animais, em que tinha que caber também a sua família, em que tinha que ser resistente à ira, ao dilúvio que Deus iria lançar sobre a face da terra. E Deus não lançou só o dilúvio sobre a face da terra, Deus lançou o dilúvio sobre a sua criação, sobre todo o homem, sobre toda a alma, e tudo morreu naquele dia. Naqueles 40 dias que o dilúvio esteve sobre a face da terra, esses homens, mulheres, essas crianças, esses animais, tudo morreu. Tudo. Nós temos que ter esse temor dentro do nosso coração que a ira de Deus, a ira que supostamente deveria estar sobre nós hoje, essa ira, Deus usou-a muitas vezes, Deus exerceu-a muitas vezes, e nós podemos ler em vários lugares na Bíblia, e foi horrível aquilo que aconteceu com o homem, quando ele desobedeceu, quando ele não quis ouvir, quando ele não quis mudar. E nós podemos ver isso aqui no livro de Gênesis e podemos ler sobre a história de Noé e podemos ver o que Deus fez. Deus deixou esse dilúvio 40 dias sobre a face da terra, em que choveu, em que houve cheias, em que houve de certeza arrasto de todas as coisas, de árvores, tudo. As pessoas deviam estar a gritar, as pessoas deviam estar super aflitas, porque morrer afogado, irmãos, deve ser uma grande aflição. Nunca tive essa experiência, mas sempre que acontece alguma coisa em que uma pessoa está debaixo d'água e sabe que está longe da superfície, vem sempre aquela aflição. Então imaginem sem conseguir vir à superfície, porque as águas deviam ser muito fortes no dia de Noé, no dia do dilúvio. E não só aconteceram esses 40 dias em que o dilúvio esteve sobre a face da terra, mas também mais 150 dias até baixarem as águas. E não só esses 150 dias, mas mais 7 dias em que Noé teve que esperar para sair com a sua família, para recomeçar uma nova vida. Então nós vemos que essa ira do Senhor, ela caiu sobre o homem. Nós vemos que Deus é soberano, nós vemos a soberania do Senhor na palavra dele. E às vezes nós esquecemos-nos desse atributo de Deus, que ele é soberano e que ele é imutável, que ele não muda. E é isso que eu quero trazer, é este temor que eu quero trazer ao nosso coração nesta noite. Que nós possamos discernir a palavra de Deus. Deus colocou esse dilúvio sobre a face da terra porque se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem não era temente a Deus, não servia a Deus, não queria saber de Deus e fazia as coisas consoante a sua vontade. Então nós vemos que Deus, ele ira-se, que Deus tem a sua ira sobre o ser humano. Mas também podemos ver em Gênesis 8, um bocadinho mais à frente, 21, 22, quando de repente Deus se lembra de Noé e da sua família e começa a dar instruções a Noé daquilo que ele iria fazer. E ele diz no 21 assim: e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse: o suave cheiro do quê? Vamos ler um bocadinho mais atrás para entendermos no 20. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio, e calor, e verão, e inverno, e dia e noite não cessarão. Por isso hoje nós podemos ver que as estações do ano, elas não cessam, elas vêm sempre.
Todos os anos nós vemos a mudança de estação, vemos passar a primavera, vemos passar o verão, vemos passar o inverno, vemos passar muitas vezes a seca, muitas vezes vemos passar aquele calor, aquele frio que entra nos ossos e cada vez está pior. Por causa de tudo o que o ser humano também faz contra aquilo que Deus criou. E nós podemos ver que Deus, Ele fez uma promessa no seu coração, Ele disse que nunca mais iria exterminar assim o homem, desta maneira, em que até os seres viventes Ele arrancou da face da terra. Então nós vemos que a ira de Deus ela é eficaz e Ele faz aquilo que Ele quer. Deus é Deus, Deus manda em cada um de nós porque nós somos criação dele. Deus tem o poder da vida e da morte na sua mão. E às vezes nós deixamos de pensar sobre essa ira e fazemos e pecamos e pedimos perdão e às vezes pensamos que Deus nos perdoou porque eu sou fraco, porque isto, por aquilo. Nós devemos ter mais temor dentro do nosso coração para resolver, para fazer, para decidir a nossa vida. Abra a sua Bíblia agora em Romanos e vamos ler, aliás, temos lido muito sobre isso. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. E diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Faz lembrar alguma coisa? Todos aqueles homens do tempo de Noé, eles pecaram. E todos, até no povo de Israel, em que Deus colocou a sua ira sobre o povo, quando eles não quiseram ouvir os profetas, quando eles não quiseram ouvir a instrução, Deus colocou a sua ira. E a Bíblia diz que nós todos, já no Novo Testamento, diz que todos pecaram e todos estão fora, destituídos da glória de Deus. Nós não tínhamos como, não tínhamos hipótese no meio deste pecado, não tínhamos como ser justificados, nós não temos poder para mudar absolutamente nada em nós. Até o poder da decisão sobre a nossa vida, ela vem de Deus. Deus coloca a vontade de querer decidir alguma coisa. E Romanos diz exatamente a mesma coisa que aconteceu no tempo de Noé. Todos aqueles que estavam e que foram mortos naquele dia do dilúvio, eles estavam destituídos, eles estavam fora da glória de Deus. Noé achou graça. Noé foi salvo por Deus. Noé foi colocado a salvo naquela arca. Ele construiu com as suas próprias mãos a obediência a Deus. Ele foi obediente, ele fez aquela arca como Deus mandou, com as medidas, com o material certo. Ele ouviu a voz de Deus e ele exerceu. Independentemente daquilo que tenha acontecido, a Bíblia não refere se o humilharam, se gozaram com ele, se não, mas nós podemos ver que ele morava no meio de uma sociedade, provavelmente, e que aquilo que ele estava a fazer, aquela arca que ele estava a fazer, era completamente ridícula para a mente humana. Mas ele fez, ele cumpriu. Ele cumpriu aquilo que Deus mandou fazer e ele saiu vitorioso. Ele saiu salvo de toda a ira que Deus iria colocar e que colocou na terra. Abra a sua Bíblia em Isaías 53, 4. Também temos lido muito sobre isso, mas nunca é demais nós relembrarmos. Isaías 53, 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Às vezes nós lembramos da cruz, nós lembramos do sacrifício de Jesus, e aquilo que vem à nossa lembrança é aquilo que os nossos olhos conseguem contemplar como seres humanos. As chicotadas no corpo de Jesus, as suas mãos perfuradas, o caminho sangrento até à cruz e até a oração no jardim do Getsemane. Mas nós esquecemos-nos muitas vezes que não foi só as dores que Deus levou, que Jesus levou naquela cruz. Jesus, Ele levou com a ira de Deus. E nós, lendo o livro de Gênesis, nós lendo aquilo que aconteceu no tempo de Noé, nós podemos ter uma pequena demonstração daquilo que é a ira de Deus. Nós podemos discernir as dores, tanto espirituais
como as dores carnais, como tudo aquilo que está errado no mundo cair sobre um corpo, cair sobre alguém que era santo e que é santo ainda hoje, que não cometeu pecado algum, que não tinha como levar com ira de Deus, porque Ele era perfeito e Ele é perfeito. Ele nunca mentiu, Ele nunca cometeu pecado algum no seu corpo. Ele decidiu sempre ser temente ao Pai, fazendo a sua vontade. E Ele levou esta ira, a mesma ira que nos dias de Noé levou à extensão do ser humano, em que só uma família teve que voltar voltar a reproduzir a raça humana. Jesus levou essa ira, como levou a ira também do povo de Israel quando ele desobedecia. Essa ira do pecado, Jesus levou sobre si. Ele não só teve dores porque chicotearam, porque colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, porque ele foi com o corpo muito ferido, com uma cruz pesada, caminhar até ao Calvário. Não foram só estas dores, essas também foram dores dolorosas. E se nós fôssemos a juntar todas as dores do mundo, tanto dores psicológicas, como dores de ingratidão, como a dor da traição, como a dor de às vezes violentarem alguém, como a dor de ser agredido, como a dor de perder alguém, como todas as dores desta terra, que nós podemos nos lembrar agora neste momento, Jesus levou sobre si essas dores, levou sobre si todas essas feridas da nossa vida, tudo aquilo que nos magoa, tudo aquilo que nos frustra, tudo aquilo que nos tira a alegria, tira-nos a vontade de viver. Jesus levou essas dores. Por isso, quando nós estamos numa situação muito má, em que nos vem à memória alguma situação da nossa vida em que nós não conseguimos perdoar, que nós não conseguimos arrancar de nós, nós devemos nos lembrar que a ira de Deus caiu sobre Jesus naquela cruz para que nós pudéssemos ser livres do pecado, para que nós pudéssemos ser livres dessas dores, para que nós pudéssemos ser livres para perdoar, para que nós pudéssemos olhar em frente e olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, porque é do alto que realmente vêm as coisas santas, as coisas de boa fama, as coisas que mudam a tua vida eternamente. Amém? E nós podemos ler aqui em Isaías que Jesus, Ele tomou o nosso lugar. Jesus tornou-se propiciação, ou seja, Ele substituiu o nosso lugar. Tudo aquilo que aconteceu com Jesus desde do Getsémani até à cruz, até que ele entregasse o seu espírito, até que da sua boca saísse está consumado, até que ele tivesse cumprido aquelas promessas todas que ele cumpriu. Ele levou toda a nossa dor, ele levou toda a ira de Deus sobre eles. Não só o nosso pecado daqueles que o seguem, mas o pecado do mundo inteiro. Imaginam tão grande dor que aquele homem, que aquele Deus, que aquele ser maravilhoso, santo, que nunca cometeu erro algum, ele sofreu em si. E também sofreu em si a rejeição do seu próprio Pai, daquele que ele mais amava, daquele que ele mais respeitava, daquele que ele mais dava por ele. Porque Deus abomina o pecado, Deus não consegue estar diante do pecado sem que a sua ira não caia no pecado. Por isso é que Jesus, ele foi trazido ao mundo, Deus enviou Jesus ao mundo para que nós pudéssemos ser substituídos por Ele, porque não havia capacidade em nós, alguma capacidade, algum poder em nós de conseguirmos sair desta ira, de sair desta tragédia que seria a nossa vida se Jesus não tivesse tomado o nosso lugar, se Jesus não tivesse trocado de lugar connosco. Nós temos que ter esta verdade no nosso coração, porque esta verdade nos liberta, esta verdade retira a nossa razão, o nosso ego e até as nossas feridas, as nossas dores deixam de ter prioridade quando nós nos lembramos que aquele ser maravilhoso, que Jesus, aquele que tirou o pecado do mundo, aquele que me amou primeiro, aquele que não esperou que eu amasse ou que eu tivesse algum ato de amor, Ele se entregou naquela cruz e Ele levou a ira de Deus sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua alma, sobre o seu espírito. Amém? Vamos voltar a ler verdadeiramente no 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esta era a nossa condição.
no 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Quando tu pensares em pecar, lembra-te que Jesus foi ferido por esse pecadinho que tu achas que Deus te vai perdoar a seguir, de tu falares essa palavra que não devias, de tu ofenderes o teu irmão, de tu ofenderes as pessoas que muitas vezes te maltratam na rua. Lembra-te que Jesus, ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas más decisões, pela nossa ansiedade de querer fazer as coisas, em vez de nós fazermos as coisas depois de as termos pensado, depois de termos refletido se realmente vale a pena falar desta maneira, se realmente vale a pena eu ter este ato de agressividade, de eu não amar o próximo, de eu rejeitar as pessoas que não me convêm. Lembra-te, Isaías 53, no versículo 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, se tu hoje consegues ter paz, se tu hoje consegues sentir-te bem depois de uma oração, depois de entregares tudo no altar de Deus, é porque o castigo que supostamente hoje traz essa paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos 6, nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Temos que entender, temos que gravar, temos que levar para a frente esta palavra, temos que pregá-la, temos que falar, porque ela liberta, porque ela retira de nós toda a soberba, toda a ignorância, ela retira de nós todo o egocentrismo, ela retira de nós toda a nossa razão pela qual nós muitas vezes lutamos. Ela retira de nós tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não vem e não provém de Deus. Medita na palavra de Deus. Reconhece quem é Jesus Cristo, reconhece aquilo que Ele fez por ti. Amém? Eu escrevi assim: a ira de Deus caiu sobre Jesus. Jesus sofreu desde o jardim do Getsemane até ao estar consumado e até ter entregue o seu espírito. O pecado, a vergonha, o escárnio, desobediência, incredulidade, soberba, descontrolo, sofrimento, desconfiança, impureza, manipulação, mentira, rejeição, prostituição, escolhas, pensamentos, desejos carnais, a injustiça, a malícia, a inveja e muitas outras coisas, naquele dia caíram sobre Jesus. Teme a Deus, porque só Ele tem o poder de te dar vida ou de te tirar. Só Ele tem o poder de te colocar no céu ou de te lançar nas trevas. Teme a Deus, controla mais aquilo que sai da tua boca, controla mais, pede, Senhor, que eu possa me controlar mais nos meus pensamentos, nos meus julgamentos. Ajuda-me a ser diferente, ajuda-me a ser cada vez mais parecido contigo. Não deixes que a tua vida ela passe sem que tu tenhas feito a diferença nesta terra, porque foi para isso que Jesus se entregou naquela cruz, para que nós pudéssemos nos arrepender, para que nós pudéssemos olhar para Ele e ver esperança, e ver vida, e ver aquele que nos ama incondicionalmente, e colocarmos todas as coisas nas suas mãos e colocarmos a Deus acima de todas as coisas. Eu escrevi assim: Jesus não só suportou as dores físicas, mas Ele suportou as dores espirituais da ira de Deus sobre o seu corpo, mente, coração e alma. Podemos imaginar todas as piores dores psicológicas, físicas ou até na alma, e mesmo assim não se comparam às dores de Jesus, que suportou as dores naquela cruz, que suportou as ofensas, as injúrias, que suportou ser abandonado pelo seu pai, aquilo que ele mais amava. Ele suportou as dores do mundo inteiro e passou horas sozinho, em si mesmo. O seu pai, Deus, o abandonou por causa do pecado. Se realmente queres continuar na condição em que tu estás-te a responsabilizar por estas dores que Jesus tomou naquela cruz, porque tu não tinhas como suportar. Estás simplesmente a rejeitar esta graça, este favor. Estás simplesmente a dizer: não quero Jesus, eu quero estar por minha conta, eu vou suportar a ira de Deus,
E não só a ira de Deus, eu vou servir a Satanás. É isso que tu estás a dizer quando tu rejeitas tão maravilhosa, tão grande salvação pela qual nós conseguimos ter na nossa vida por Jesus Cristo, por aquele que se tornou, aquele que substituiu a nossa condição, que substituiu aquilo que estava traçado para nós. Pensa nisso, no dia de hoje, que tu possas ainda pensar, ainda chegares em oração perto do nosso Pai, do nosso Criador, e que tu possas te arrepender e possas querer mudança no teu coração, que tu possas querer perdoar o teu irmão, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós estávamos na mesma situação, fôssemos nós pedófilos, fôssemos nós assassinos ou simplesmente mentirosos. Nós estávamos todos na mesma condição, estávamos destituídos, estávamos fora da glória de Deus, estávamos fora de nós podermos ser salvos, estávamos fora de podermos ser chamados filhos de Deus, estávamos fora das condições da herança que Jesus nos traz. Amém? Vamos orar para terminar. Obrigada, Deus, porque nós podemos entender a Tua Palavra, podemos, Senhor, ter temor, Pai, porque sabemos, Deus, a condição em que nós estávamos. Sabemos, Senhor, que nós não tínhamos como, Senhor, ser salvos. Sabemos, Senhor, que nós não iríamos conseguir, Pai. Por mais que lutássemos ou por mais que fizéssemos boas obras, Pai, jamais conseguiríamos, Senhor, fugir, Senhor, da Tua ira. Pai, porque, como diz, Senhor, em Gênesis, desde a nossa meninice, que a nossa mente, a nossa imaginação, ela tem, Senhor, e ela vira para a maldade, ela tem a tendência de fazer o mal, de se multiplicar em mal. Senhor, nos ajuda, Pai, ajuda-nos neste mundo, Senhor, que nos rodeia tantas coisas más, Senhor, tantas atitudes más, tantos movimentos maus, Deus. Senhor, nos ajuda, Pai, a fugir, Senhor, dessas tentações, a rejeitar, Senhor, a dizer não, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a entender aquilo que Jesus fez e ajuda-nos, Senhor, a nós podermos, por essa graça, por essa redenção, Senhor, nós podermos praticar as boas obras, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício. Alcança o nosso coração, alcança, Senhor, o nosso coração. Se ainda há, Senhor, coisas erradas em nós, Pai, traz ao nosso conhecimento, Pai, e que haja arrependimento espontâneo, Senhor. Arrependimento que vem de dentro para fora, Pai. Aquele arrependimento que faz, Senhor, com que o homem nasça de novo, com que o homem rejeite tudo aquilo que era velho, tudo aquilo que ele cometia de errado, Pai, e comece uma nova vida contigo, Senhor, na obediência, Senhor, aos Teus mandamentos, Pai. Senhor, exercendo os Teus princípios, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque podemos louvar, Senhor, porque temos esperança. Obrigada, Pai, porque temos um Salvador, um mediador. Obrigada, Senhor, pelo Teu grande amor. Obrigada por teres entregue o Teu Filho amado, santo, puro, Senhor, tão maravilhoso, que amou, Senhor, e que nos ama e que nos amará para sempre, Pai. Senhor, Te agradecemos, Pai, Te agradeço por cada irmão que está a assistir, Senhor. Se ainda há alguém, Pai, que não Te conhece, sê com ele, Pai. Abre o seu coração, Senhor, e traz, Deus, o discernimento, Senhor, da Tua Palavra. Traz o discernimento daquilo que é ser livre verdadeiramente, Pai, ao seu coração, Pai. Senhor, não queremos cair na Tua ira, Pai, mas queremos ser salvos por Cristo Jesus, Pai. Não pelas nossas obras, porque sabemos que não iremos conseguir, mas pela graça, Pai, por esse favor, Senhor, que Jesus nos fez, de nos ter substituído naquela cruz e de nos ter dado uma nova vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Amém. Eu espero que me tenha expressado como deve ser este temor que realmente nós devemos ter no nosso coração para com Deus, e como nós devemos levar a nossa vida, não de ânimo leve, mas tendo atenção, sendo prudentes, olhando para as coisas com os olhos como Jesus olharia, e não como aquilo que eu quero ou aquilo que eu acho, mas olhando para a Bíblia como aquilo que nos guia, aquilo que nos retira do mal, aquilo que traz realmente a verdade à nossa vida. Um beijinho para cada um de vocês. Não se esqueçam do nosso culto na nossa igreja, domingo às 10 da manhã, lá estaremos, vamos estar juntos a louvar ao Senhor, porque é uma maravilha nós podemos ser uma família. Um beijinho para todos e tchau!